Muito bem! Estamos aqui mais uma vez para falarmos de algum CD, da linha Metallica, pouco conhecida, uma dissecção metálica de bandas que às vezes passaram um pouco batidas aí, no radar de muitas pessoas. E hoje trouxe aqui para vocês o primeiro e por enquanto único disco do Zumbi Factor, Fator Zumbi, o Favela, lá de 2000, a banda formada em 97, lá no Espírito Santo. Depois se mudaram para Minas Gerais, acho que eles estão nativos ainda, mas não sei se eles já lançaram mais alguma coisa. Então nesse presente momento, quando esse programa está sendo gravado, temos apenas esse álbum Favela de 2000. Claramente a banda influenciada por Overdose, naquela fase do Overdose um pouco mais moderna, industrial. Claramente a influência vem daí, já veja-se o nome da banda, o próprio título do disco, muita coisa incorporada, pelo Overdose lá de BH. E a gente vai agora praticamente destrinchar e comentar o álbum. Vou começar pela capa, uma capa interessante, mas que o nome da banda, o logotipo da banda está meio apagado, assim como o nome do disco. Acho que podia ter um pouco mais de destaque na capa. Aí a gente segue aqui para as 8 faixas do CD, e a formação da banda. Então é uma contracapa clássica, com a listinha das músicas. E aí os músicos responsáveis, o Wagner Lacerda no baixo, o Ramon Carvalho na bateria, Simon Caetano na guitarra e o vocalista e guitarrista também, Alessandro Federici. Então a gente percebe aí que até então, acho que os caras participaram só dessa banda, não tem muito registro de outros participação em outras bandas ou outros projetos. Então vamos aguardar aí para ver se surgem mais notícias desses músicos. Aqui temos o CD, e a ficha técnica. Uma coisa interessante, que as gravações aí, você vê que tem aquele espírito de Minas Gerais, gravado lá em Ipatinga, Minas Gerais. O design gráfico também, todos os contatos lá de Minas, embora a banda tenha se originado no Espírito Santo. Aqui também os agradecimentos, aquela ficha famosa de agradecimentos, normal, tem que ter. E aí sim, vamos começar a destrinchar, a dissecar faixa por faixa aqui no trabalho. Então, como eu falei para vocês, o grupo ele segue uma linha muito influenciada pelo som do Overdose, no final dos anos 90 ali, o que a banda finalizou meio que ficou mais conhecida até internacionalmente, por misturar ritmos com modernidade e com algumas coisas mais da cultura brasileira. E a gente tem então a faixa Favela, uma narração, começa a música ali e já segue aquelas batidas meio tribais, Só que eu achei a gravação muito abafada, infelizmente aqui o trabalho da produção, mixagem, gravação não é lá essas coisas, a gente tem que falar. Claro que a gente não sabe as condições que eles tiveram para fazer isso, mas achei muito abafado, não sei se foi proposital ou não, mas muito abafado. E os solos também deixaram um pouco a desejar, os solos um pouco básicos demais, para estar um pouco mais bem preenchidos. A segunda música, Insane Minds, ela é um pouco mais trash, assim, menos moderna, um pouco mais cadenciada. Uma faixa legal, mas ok, nada demais, assim, um pouco mais trash que moderna. Já a terceira faixa, Life, é bem pesada, só que de novo a gravação não ajuda muito, então a gente tem assim aquela linha trash bem basicona, aqueles riffs cortantes, bastante peso, em alguns momentos velocidade, só que a gravação deixa tudo meio abafado demais. E aí acho que isso acaba atrapalhando o resultado final para a gente avaliar. A quarta faixa, Violence, essa aqui eu acho que é um dos destaques do álbum, ela tem uma estrutura muito boa,
embora os vocais ainda sejam um pouco medianos, aqueles vocais meio gritados, né? Meio acompanhando as batidas tribais, sem muita técnica, né? Para falar bem a verdade, né? Mas tem alguns pontos legais nessa música, então é uma faixa boa, né? Considero uma faixa boa, né? A quinta faixa, Humanity's Decadence, começa com um riff, parece o Naked Forces do S.U.D., né? Aí depois entram umas outras guitarras, é legal, achei uma faixa legalzinha, né? Uma faixa até também mais curta, é uma faixa bem interessante, uma faixa boa, assim como a Violence, né? Então seriam as duas aí por enquanto que chamaram a minha atenção. Seguindo, a gente tem... Bom, seguindo aqui no álbum, a gente tem a sexta faixa, né? Zumbi-Dum, né? Ela me pareceu mais mal gravada do que as outras. Parece que veio de uma outra sessão, não sei, pode ser impressão errada minha, né? Ela é um pouco mais cadenciada, mas o nível de gravação parece estar um pouquinho pior que as outras. E as outras já não estão uma grande coisa, né? Então, sinal de alerta. Aí a gente segue com Power Out. Eu achei que a pior música do disco é meio desconexa, as coisas não se combinam, né? Achei a bateria também bem fraca aqui, ou mal gravada, né? Tem umas coisas meio, umas mistura meio hardcore, meio trash, meio mistura de tudo, né? Tem algumas guitarras interessantes, mas elas parecem meio perdidas, né, nessa confusão sonora. Eu achei essa faixa aí a mais confusa, né, aquela que você deve evitar, né? E finalmente temos The Lost Soul, a mais cadenciada e calma, né? Bonita faixa, só que com os vocais que não encaixam, né? Então o vocal continua na mesma toada, agressiva, violenta, numa faixa super bonitinha, né? E a mixagem também não ajuda muito, então as coisas acabam meio perdidas aqui, né? Podia ter sido, como eu falei, uma produção bem melhor do que teve. Eu acho que essas últimas duas faixas soaram meio assim: vamos fazer o que dá aí, tá acabando o tempo para gravar, vamos lá, toca aí, vai de primeira, vamos que vamos, né? Não sei se é o que aconteceu ou não, né? Se alguém souber, quiser contar aqui quais foram as dificuldades na gravação, a gente está aguardando uma explicação, né? Aí vamos então para a minha avaliação, né? Eu achei assim, a arte da capa e do CD como um todo podia ter ficado muito melhor se tivesse um logotipo bonitinho, né? Um nome mais chamativo. O desenho da capa em si é bem interessante, tá? O encarte normal, né? Sem muitas novidades. Os músicos também, ali na média, né? Não gostei muito da bateria, achei a bateria esquisita, né? Mas as guitarras são legais. O vocal, aquele estilo vocal agressivo, não vamos entrar em detalhes sobre isso. Ou você gosta ou você não gosta, né? A produção, acho que deixou muito a desejar, faltou demais ali na produção. Faltou um capricho ali, ou sei lá, mais tempo, investimento, o que seja, né? Mas na minha opinião, a produção acabou até atrapalhando o resultado final. E as composições também na média, né? A gente tem aí 2 ou 3 faixas interessantes, né? O restante ali acaba se perdendo. 2 faixas também são fracas mesmo, né? E o restante fica ali meio perdido nessa produção ruim, em alguns outros momentos mais embolados e abafados, né? Então, infelizmente, poderia ter tido um resultado melhor, né? Mas na minha opinião vai ficar com 5,3 aí, né? O Zumbi Factor, né? E aí você fala o que você acha, se você conhece, se você não conhece, já tinha escutado falar dessa banda, se você curte esse estilo, né? Que segue aí bastante essa linha do Overdose, como eu falei, né? Vamos conversar aí sobre o álbum, o que você acha desse disco. Esse é um disco difícil de achar, né? Difícil aí, raro até de se encontrar. Então você que tem, coloca aí a sua opinião, né? E você que não conhece, escuta por aí, vê o que você acha e depois vamos discutir aqui este álbum, tá bom? É isso aí, galera, valeu, até a próxima!